Estamos alegres mais uma vez, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estar na casa dele para adorar, glorificá-lo, porque ele tem sido fiel a nós. E nós vamos fazer os pés, vamos fazer uma oração para iniciarmos. Eu vou pedir o nosso pastor Marcelo que faça essa oração para nós iniciarmos esse culto. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos por mais uma noite, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós somos gratos por estarmos aqui, Senhor, com a sua proteção, de acordo com a tua bondade e com a tua misericórdia, Senhor. Ser conosco durante esse culto, Senhor Jesus. Ser com o pregador da noite, Senhor Jesus. Ser com aquelas pessoas que estão vindo ainda, Jesus, para este culto, meu Deus. Acompanhe elas, Senhor Jesus, de uma certa maneira, meu Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Adore juntamente conosco, é um hino bem conhecido também. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa.
Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, que a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, que a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a sua vida está as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, que Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome. Como Deus tem usado esta igreja para abençoar outras famílias. Em um seminário como esse, durante uma semana, o Senhor nos abençoa. Daqui mais uns dias nós vamos ver a bênção do Senhor
acontecendo naturalmente, irmãos. Não precisamos esforçar, lutar. É natural, as coisas da parte de Deus são naturais. O pastor Daniel pregou aqui, o Daniel pregou na terça, que o evangelho é muito simples. E é simples, irmãos. Através do teu lado, teu filho na escola, daqui um dia teu filho vai ser um juiz, um promotor, um médico, um dentista, abençoando a sociedade. Eu creio nisso, irmãos. Eu prego isso, eu tento viver isso, e creio que a igreja do Senhor foi chamada a diferença na terra corrupta. Soberano e eterno Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta noite, na tua casa, na tua presença, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer e magnificar, ó Deus, o teu nome que é santo, maravilhoso e eterno. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo que vai nos ministrar a tua palavra aqui nesta noite. Eu peço que o Senhor fale mais uma vez conosco aqui esta noite, que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra viva e eficaz possa penetrar os nossos corações aqui deste lugar. Pai, nós colocamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Pastor Daniel, por favor. Amados, a paz do Senhor, please sentar. É um privilégio estar aqui, né, juntamente com o pastor Geraldo Magela e juntamente com os irmãos, a igreja. E eu estou, assim, maravilhado porque o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma linda, confirmando todas as coisas. O texto que eu ia ler é Gênesis 6:5. Ia começar com Gênesis 6:5 e como o Espírito Santo trabalha. Porque eu não conversei com o pastor Geraldo Magela, ele não viu o meu esboço, até porque eu nem fiz o esboço, mas o Senhor dirige tudo. E conforme já foi dito aqui, o maná era para ser colhido todo dia e não podia ser guardado por outro dia. Deus tem um maná para nós esta noite. Glória a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é a oração que Jesus nos ensinou. Mas, queridos, indo nesta mesma direção que o Espírito Santo já está dando, nós precisamos voltar os nossos olhos para o que estamos vivendo hoje. Nenhuma geração do passado viveu o que estamos vivendo hoje, a não ser aquela geração antes do dilúvio. A geração antes do dilúvio viveu momentos idênticos aos que estamos vivendo hoje. Somente ela, depois ninguém mais. Nossos pais, posso dizer que eu, talvez o pastor Geraldo Magela não, mas eu não, a minha juventude, a minha adolescência e juventude foram vividas em um mundo que jamais eu imaginaria o que poderia acontecer. E hoje nós estamos vivendo aquela época de Noé, que foi a única geração que assemelha a nossa. Agora, o desejo de Deus é que o homem continuasse como foi criado. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes, capítulo 7, se você quiser acompanhar sua Bíblia, você pode abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia. Hoje pode ligar a Bíblia também, não é? O último versículo, versículo 29 do capítulo 7, Eclesiastes diz assim: tão somente isto achei, Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias, ou buscaram muitas invenções. Na verdade, quando o ser humano é gerado e nasce, muito embora Davi disse que o ser humano é gerado em iniquidade, em pecado, mas isso é por causa da herança de Adão, mas toda criança ao nascer é um ser puro, e permanece puro por um tempo, mas daí a pouco começa as invenções, começa as astúcias, começa as imaginações do coração, conforme nós lemos em Gênesis 6:5,
Quando Deus olha para o ser humano e ele vê que a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má, mas o homem não foi criado com essa índole má. Ele se tornou mau. Nós nos tornamos maus. E isto por causa do ambiente que vivemos e também pelas influências maléficas do inferno que guerreiam contra o ser humano, levando à destruição. Gênesis 6,5 diz que a imaginação dos seus pensamentos. Então veja bem que em toda a nossa existência nós vamos absorvendo imagens. Por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que tocamos, vai se formando imagens em nossa mente. Coração aqui nesse texto é mente. E essas imagens, elas muitas vezes são deturpadas, porque nós absorvemos e depois nós vamos reproduzir em nosso viver, em nosso cotidiano, essas imagens que estão fixadas e gravadas no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Coração é algo que tem que ser guardado a 7 chaves. E quando fala aqui coração é mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8, né? Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é louvável, se é de boa fama, se existe louvor, virtude, isso ocupe o vosso pensamento. E aquele velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. Aí vai colocando imagens. Mas queridos, o versículo 11 e o versículo 12 de Gênesis 6, ele amplia o que Deus disse no versículo 5, quando diz assim, tá? Gênesis 6, 11 e o 12. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então veja bem que a conduta, o procedimento, aquilo que nós fazemos no dia a dia, pode ser um motivo de edificação ou de destruição. São as nossas atitudes que geram o nosso comportamento. Então nós precisamos realmente de ir na contramão do que o mundo está. O mundo é esse retrato, porque Jesus disse lá em Lucas 17, e parece que o versículo 22 por ali, ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da volta do Filho do Homem. Por isso eu disse, nós vivemos a geração que foi a mesma antes do dilúvio. Nenhuma outra geração, por mais que eles tiveram momentos difíceis na caminhada, mas não foi igual a de Noé e não foi igual a nossa. A nossa se assemelha a de Noé, e a de Noé é a nossa. Portanto, nós estamos vendo tantas coisas difíceis, e veremos ainda mais. Eu fico pensando, porque lá em Lucas mesmo, Jesus disse assim, olha, os jovens desmaiarão de terror ante a expectação das coisas que virão. Eu fico pensando, para um jovem desmaiar de terror diante de uma coisa, é preciso ser algo tão estupefato, porque o jovem é jovem. Mas os jovens vão ficar estarrecidos com muita coisa que vai vir ainda. Mas tudo não passa de um prenúncio de que Jesus está voltando. E é preciso que nós, cada vez mais, façamos firmes a nossa vocação, e nos acheguemos com confiança ao trono da graça, para receber ajuda em momento oportuno. Em momentos que nós vamos ser desafiados. Quem tem filhos
pequenos, e quando já entrarem na idade escolar, vão estar vivenciando coisas terríveis. Quem tem filhos adolescentes já estão vivendo desafios enormes. Quem tem filhos jovens estão vivendo desafios tremendos. Eu já sou avô de 3 netos. Minha primeira filha já tem 29 anos, ela é de 90. Fez 29 anos. Meu filho do meio, que já é casado também, fez 26. E eu tenho um filho de 20. E olha que com os 2 primeiros eu não passei o que eu passo com o de 20. E eu creio que quem tem hoje filhos menores já podem estar sentindo os desafios. Por quê? O mundo está desse jeito. O mundo está desse jeito, porque há uma esfera espiritual do mal que domina esse mundo. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, os últimos versículos ali, o 18 ou 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O príncipe das trevas domina esse mundo. Jesus disse isso. E a Bíblia diz, nós vivemos, como Jesus disse, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Nós estamos vivendo em uma selva espiritual em que de todos os lados nós vemos animais, no sentido espiritual, que querem nos tragar. E nós precisamos, queridos, não somente cuidar da nossa vida, mas cuidar daqueles que Deus colocou sob nossos cuidados. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então não são nossos, é uma herança de Deus que Deus coloca na nossa mão, e um dia Ele vai querer essa herança de volta. E olha, não pense que Deus, Ele quer menos do que Ele nos entregou. Lembra da parábola dos talentos? É o retrato do que Deus faz. Se Deus nos entrega 2, Ele quer receber mais. Se Deus nos entrega 5, quer receber mais. Se Deus entrega 1, quer receber mais. Nossos filhos têm que chegar diante de Deus melhores do que quando foram entregues na nossa mão. Porque quando eles foram entregues com o Winchester, com a mente vazia, totalmente vazia, com o coração puro, totalmente puro. E Deus quer que volte para Ele, cheio dEle, cheio da presença dEle, da palavra dEle. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas olha que eu vou dizer para vocês, e é isso que eu me apego, nós não estamos sozinhos nesta empreitada. O Espírito Santo está conosco. E é Ele que nos momentos mais difíceis chega e nos dá a ajuda que precisamos. Me lembro, anos atrás, participando de um seminário, uma irmã, ela compartilhou um testemunho pessoal. Ela mora no Nordeste, e ela compartilhou que um dia o seu filho adolescente, isso já há alguns anos atrás, então não nesse mundo tão corrompido como está, mas já havia muita corrupção, e o filho adolescente chega, e é como todo mundo sabe, ele não pede, ele já chega dizendo o que vai acontecer. E ele diz: mãe, vai ter uma festa de aniversário do meu colega de aula, lá no bar tal, era bar na época, não era boate, porque hoje mudou-se o nome. Lá no bar tal, e eu vou. A mãe até gelou. Não era um local apropriado para o seu filho. E ela, não, mãe, não diz nada, que eu já vou. E naquele momento, ela sentiu o Espírito Santo falando com ela: busque a minha ajuda. E naquele momento ela compartilhou que ela entrou para o quarto e começou a orar e a buscar o Senhor. Ó Senhor, sabes que meu filho não pode ir naquele local, não é um local adequado, é perigoso, vão acontecer coisas que não vão edificar, Senhor, me ajuda, intervenha. E diz ela que lá no quarto ela ouviu o telefone tocar, era aqueles telefones
fazia. Não tinha celular. Eu acho que ninguém nem conhece esses telefones, a juventude não conhece esse telefone. E aí ela ficou atenta, o menino atendeu. Alô? Tá. Tá bom. Aí o Espírito Santo falou assim, já está resolvido, pode sair daí. Ela saiu, chegou, o menino estava sentado no sofá lá. Isso. Ô filho, o que foi? Ô mãe, não vai ter a festa mais não. Uai, o que foi? Não, o meu colega deu uma febre, ele foi para o hospital, está internado. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele diz, conte comigo. Quando você não pode, eu estou junto. Eu intercedo com gemidos inexprimíveis. Aquela oração que você não sabe fazer em momentos difíceis, o Espírito Santo traduz o seu gemido para o Pai e a resposta vem como realmente precisa ser. Glória a Deus. Queridos, o mundo está corrompido conforme vemos aqui em Romanos, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. A partir do versículo 18. Nós temos uma definição de como Deus olha para esse mundo. E por mais que nós pensemos que Deus está quieto, não está trabalhando, muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas e dizem, mas como Deus tolera essas coisas? Aonde isso vai chegar? É fim dos tempos e as coisas vão piorar. Daniel viu aquela estátua que Nabucodonosor sonhou, ele teve a revelação, e ali a gente vê que os metais vão cada vez mais deteriorando. Cabeça de ouro, mas depois o peito de prata, depois o ventre de bronze, depois as pernas de ferro, depois os pés ferro misturado com barro. Aí a gente vê cada vez mais o metal inferiorizando, e isso mostra que cada vez a humanidade vai piorando. Ali ele teve a revelação dos reinos, de tudo que haveria de acontecer, e a gente vê essa degradação. E a Bíblia diz que os homens maus, eles vão aumentando em maldade, enganando e sendo enganados. Precisamos abrir os nossos olhos e saber que o mundo vai piorar. Mas a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então nós vamos cada vez mais melhorando, cada vez o Senhor trabalhando em nosso coração, em nossa vida, mudando-nos, e nós vamos brilhando, 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 e contaminando com o brilho outros que vão sendo alcançados para Deus. Mas olha o que Romanos diz. Aqui no versículo 18 diz, porque do céu, então Deus está trabalhando, mesmo que a gente pense que Ele não está trabalhando, mas do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles trocam, invertem os papéis, os valores. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. A criação revela o poder de Deus, a existência de Deus, a magnitude de Deus, a grandeza de Deus. Então ninguém terá desculpa diante de Deus. Pois, aí vem o versículo 21, pois tendo conhecido a Deus, tendo esse conhecimento pelas coisas criadas, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus raciocínios, na sua mente, o seu modo de pensar, nas suas ideias, eles se tornaram, versículo 21, eles se tornaram fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Ficou tudo trevas, sem entendimento.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. Versículo 24. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Agora o versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas que não deviam. Agora versículo 29, vai prestando atenção. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, e são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esse é o retrato daquelas pessoas que se opõem a Deus, que mesmo tendo conhecimento de Deus, eles não se importam e não dão uma resposta positiva a esse conhecimento. Aí Deus os entrega, Deus abre mão deles, para que eles possam então piorar muito mais a sua situação e serem instrumentos de Satanás. Preste atenção que aqui disse, no versículo 21, que os seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Daí, querido, surge o que é o tema de hoje, a ideologia de gênero. O próprio nome já indica, ideologia. Não é uma ciência. Aliás, a ideologia é contra a ciência. Se você procurar até alguns vídeos aí, você vai encontrar pessoas da ciência combatendo essa ideologia de gênero. Porque essa ideologia, essa ideia, que vem de muito tempo, não pensa que isso veio de hoje. Só hoje alastrou-se porque o campo também ficou propício. Assim como antes de Jesus vir ao mundo, Deus preparou o mundo para que Jesus viesse e que o Evangelho tivesse uma expansão fenomenal. Deus trabalhou na política, Deus trabalhou na ciência da época, na língua, na filosofia da época. Deus preparou tudo para que Jesus viesse. E a Bíblia diz que vindo a plenitude do tempo, ou seja, quando o tempo estava correto, Deus enviou o seu Filho. Como o anticristo haverá de ser revelado, e o anticristo significa contra Cristo, mas também significa imitador de Cristo. O diabo está preparando o terreno para que o anticristo apareça. Estão diante dos nossos olhos. São instrumentos de Satanás. Quando nós vemos, queridos, esta zombaria bizarra contra o Evangelho, contra a fé, né, em desfiles e paradas LGBT, como no carnaval agora desse ano, quando uma escola de samba, parece Gaviões da Fiel, é isso, né? Fez uma execração de Jesus Cristo e fez uma representação do diabo vencendo Jesus. E eles não estavam assim escondendo, disseram, é isso mesmo. Agora muita gente ficou assim, uau! Queridos, eu quero dizer, não se assuste. O que se espera de pessoas com esse nível aqui? O que esperar de pessoas que uma vez Deus abriu mão deles e eles estão dominados por Satanás? Não há como esperar nada bom. Só esperar essas coisas.
Agora, queridos, Deus nos deu realmente a nossa família, e é nela que precisamos concentrar todos os nossos esforços, dedicação. É nela que precisamos colocar diariamente a palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio, né? Deus falou assim, olha, essas palavras, falou para os pais, essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Depois que você tiver ela dentro de você, cheia de você, conforme Colossenses 3:16, que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Depois que nós estamos cheios, transbordando desta palavra, ela vai ser transmitida para os nossos filhos. Agora, como o nosso amado disse, é automaticamente. Eu vou me encher tanto, vou me encher tanto, me encher tanto. Daqui a pouco eu começo a transpirar a palavra, eu começo a soltar a palavra, tudo em mim é a palavra. E isso vai impactar os meus filhos, quem está à minha volta. Agora, queridos, deixa eu dizer, é uma realidade. Nós não estamos preocupando muito em nos encher da palavra. Nós não estamos preocupando. Aliás, nós estamos às vezes contentando com a colher do professor da escola dominical, todo domingo dá um pouquinho para a gente, com a colher do pregador de domingo, do pastor que ministra o estudo bíblico, a gente alimenta um pouquinho disso, eu estou bem. Não. Isso aí é somente sobremesa. Pregação é sobremesa, escola dominical é sobremesa. Você tem que mergulhar, se alimentar diariamente da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 8, e Jesus repetiu diante de Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, é lamentável que nós estamos na igreja, na presença do Senhor, nós estamos tendo os mesmos resultados negativos que o mundo está tendo. Os divórcios dentro da igreja estão na mesma escala lá fora. Os filhos de crente que estão na cadeia, e eu tenho um sobrinho preso na cadeia, já pela segunda vez, de novo preso, foi preso lá em Teoflotone, agora está preso aqui. Os filhos de crentes presos estão sendo os mesmos dos filhos não crentes. E por aí as estatísticas vão mostrando por que nós, que éramos para ter toda a diferença, não temos. Porque nós estamos fazendo igual as pessoas lá de fora também. Porque a Bíblia diz, e Jesus disse, que os gentios buscam todas as coisas deste mundo. Mas vocês devem buscar o reino de Deus. Mas nós vamos igual ao mundo mesmo, buscando tudo que o mundo está buscando. E queremos ter resultados diferentes do mundo, e não vamos ter. Mas o Senhor está nos chamando para um posicionamento e para um alerta. Nós precisamos salvar nossas famílias. É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Amados, e essa ideologia de gênero, ela é não somente contra a palavra de Deus, mas é contra a ordem biológica do ser humano. Quando um novo ser é gerado, ali, devido a o que Deus determina, né, porque é Deus que determina. Jó disse assim, que o sopro do poderoso me fez. Então uma criança, por mais que tenha participação humana, mas é Deus, é Deus. O salmista no Salmo 139 diz, olha, eu fui feito de um modo tremendo. Quando no ventre da minha mãe, Deus me entreteceu ali, Deus colocou o seu olhar sobre mim, Deus escreveu as coisas sobre mim. É Deus que gera uma criança. Portanto, quando Rebeca, após aí 20 anos, não tinha filhos, a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua esposa. E ela concebeu, Deus ouviu. Sara não podia ter filho, Deus veio e falou, vai ter filho. E assim, Ana, tudo é Deus que faz. Se você gerou um filho, não é a sua capacidade, é Deus que te deu esse presente.
E Deus ali então já escolhe, devido às taxas de hormônios, se aquele novo ser será feminino ou será masculino. E não somente a questão hormonal que circula lá no sangue, mas Deus dá características externas. Quando o médico está fazendo o ultrassom ali, né, o médico vai falar, olha, é menino, é menina, é um homem, é uma mulher. O médico não vai falar assim, olha, é indefinido, não tem nada aqui. Não existe isso, a não ser uma anomalia genética, a não ser algo que saia errado. Então, a ideologia de gênero, ela é não somente contra a palavra de Deus, que diz claramente que quando Deus falou, façamos o homem, aí Gênesis 1, 27 diz, e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, os fez, macho e fêmea os criou. Mas a ideologia de gênero vem dizendo que o sexo não define o gênero. Pode ser um menino sexualmente, ter ali o órgão sexual de um menino, de um homem, ter hormônios circulando ali, mas ele não é um homem, ele não é masculino. E a menina também pode ter os hormônios, pode ter toda a característica que defina como uma mulher, não, mas ela não é. É o meio, e o que ela sentir no coração é que ela vai ser depois. E isso quase entrou assim 100% nas nossas escolas, aí depois de 2012, mais especificamente em 2014, quando a Lei de Diretrizes e Bases do MEC introduziu, né, a ideologia de gênero como matéria nas escolas. E muitas escolas receberam materiais e vinham ensinando sobre essas questões, colocando pais com a cabeça esbirutada, professores que, por um lado, não queriam negar a fé, mas também não queriam perder o emprego, e fica aquele impasse, aquela confusão tremenda, né? E, muito embora não passou nas escolas 100%, mas tem muito material ainda nas escolas, não passou, mas isto vai passar. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Agora, queridos, tudo isso é uma ameaça, porque é um plano que vem de muito tempo. Isso vem do comunismo, quando querem destituir o poder do pai e da mãe sobre a família. Eles querem, no seu mais íntimo pensamento, destruir esse modelo de família patriarcal, porque julgam que esse modelo tem feito todas as mazelas no mundo. Todas as mazelas. Mas, na verdade, o que estão promovendo é um caos social muito grande. Muito grande. Pouco tempo eu li sobre uma menina nos Estados Unidos, que a escola intimou ela e até abrir um processo para ela definir. Porque no mês ela não era menina. Mudava o nome, mudava a roupa, aí tinha que mudar o boletim todo, tinha que mudar os nomes lá, e aquela confusão. No outro mês ela já voltava. E a escola, uai, nós não aguentamos mais. O que é isso? Mas a confusão não para por aí, né? Porque imagine um menino, né, ou até um rapaz, ou um barbudo, fala assim, não, eu agora sou feminina. Então muda o nome, eu vou agora no banheiro feminino. Ah, não, então as escolas, os ambientes públicos e até as igrejas vão ter um banheiro neutro. Tem que ter um banheiro neutro. Mas o banheiro neutro seria para aqueles que eu não sou homem nem mulher.
Eu não sei o que sou. Então eu vou no banheiro neutro. Mas e aqueles que já definiram? Porque tem um gênero aí que chama pangênero. O pangênero é tudo que vem na cabeça hoje eu sou um gato. Que banheiro que ele vai? E se ele define lá que é um gato, e vamos supor que ele tem uma carteira de motorista, será que gato pode dirigir? Aí o guarda para. Ué, que isso? Seu nome? Seu documento? Parece engraçado, né, queridos? Parece engraçado. Mas veja bem, e onde que realmente essa ideia quer chegar e destruir? Justamente nossas crianças e nossos adolescentes. Porque já é sabido pela psicologia que quando entramos na adolescência, há uma reviravolta no nosso ser. Só quem já passou pela adolescência que sabe. Então aqui praticamente muitos estão vivendo isso aqui, outros já passaram. Alguns passaram a adolescência num cabo de enxada, não deu para prestar muita atenção, né? Mas hoje tem muito tempo, aí fica prestando atenção naquele turbilhão de coisas que vem, e a cabeça e a mente. Alguns psicólogos dizem que a adolescência é uma segunda gestação e um segundo parto, até para os pais. Toda gestação, sabe que altera tudo. Altera tudo. Quando vai chegar um bebê na nossa casa, altera tudo. Nós temos que arranjar mais coisas, quarto, fazer planos de saúde, fazer reservas. A coisa altera tudo e você fica tudo ali. Adolescência é assim, quando vem um adolescente, o negócio vira para o ar. E eles também estão com a cabecinha toda. E aí é onde entra os homens maus, as ideias más, e confundem muito mais a cabeça. E aí pode-se partir para essas coisas bizarras. Coisas bizarras. Temos muitos pais que hoje lamentam que perderam seus filhos na adolescência, porque eles se juntaram ao grupo que tinha o mesmo discurso, ao grupo que dizia a mesma coisa, que vivia a mesma coisa, e os pais não souberam. Mas a Bíblia diz muito claramente: ensina a criança no caminho que deve andar. É no caminho. Tem tanta diferença de ensinar o caminho. Ensinar no caminho é falar, eu vou junto. Vamos aqui, ó, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Mas ensina a criança. E depois que perdemos essa fase da criança, porque a psicologia também diz que dos 4 aos 7 anos é que o ser humano firma a sua personalidade. Então, se houver um desprezo ou um descaso nessa idade, é possível que haja alterações na personalidade. E depois entra na adolescência, e é aquele ditado, né? O pau, quando cresce torto, depois para acertar, quebra, mas não acerta. É assim, Zé. Eu tive uma experiência um dia desse lá na roça. Eu moro na roça, moro lá perto de Alpercata, né? E eu plantei um pezinho de ipê, mas tinha uma grande árvore perto. Eu descuidei, daí a pouco eu percebi que o pezinho de ipê fez todo assim, mas ele chegou a dobrar igual o dedo assim, ó, para buscar o sol. Disse, não, eu tenho que cortar um pouco dessa árvore. Cortei um pouco da árvore. Aí o pezinho desse tamanho assim, ficou lá. Já sei o que eu faço. Pinquei um pau, fui lá, amarrei, voltou. Ele já está se acertando. Por quê? É infantil, é pequeno. Ensina a criança. Ensina a criança. E olha, pasmem todos. A feminilidade da menina e a masculinidade do homem, ela é firmada pelo pai. Pelo pai. E é por isso que o diabo, ele afeta tanto a área da paternidade. A área da paternidade.
Se formos ver uma estatística, quem mais abandona o lar? O pai ou a mãe? O pai. Porque é um plano de Satanás. É um plano de Satanás. Uma época em Israel, parece que ali, segundo Reis, capítulo 4, quando Samaria é cercada. Samaria é cercada e chegou-se a vender uma cabeça de jumento por tanto ciclo de prata e cocô também de pomba lá, que eles até comia isso, cabeça de jumento, cocô de pomba, por um preço lá. E aí aconteceu um caso. Um dia o rei vai passando, vendo aquela miséria, e uma mulher grita lá do muro: "Ô rei, me ajuda aqui." "O que foi, mulher? O que eu posso fazer por você? Eu não estou nem fazendo por mim." "Não, rei, mas o seguinte, é que aqui, olha, a minha vizinha aqui, ó, fez um trato comigo. Ontem a gente comeu o meu filho e hoje a gente ia comer o filho dela. Ontem nós comemos o meu filho, hoje ela não quer deixar eu comer o filho dela. Comer. Né? Canibalismo. Assar o menino e comer." O rei falou: "Não." Agora o que eu fico pensando é o seguinte: onde estava o marido dessas mulheres? Onde estava o pai dessa casa? Mas o pai é assim, né? As coisas pioram, o pai, pé no capinado. E aí gera o que está gerando aí. Os filhos crescem sem uma identidade. Os filhos crescem sem um norte, sem uma direção. Qual é a jovem e adolescente que não quer ter um casamento e ter um marido a exemplo do seu pai, quando ele é uma pessoa de índole, quando ele é uma pessoa de respeito, quando ele é uma pessoa que ama, uma pessoa que cuida, uma pessoa que sustenta, uma pessoa que abraça, uma pessoa que reconhece os seus erros, uma pessoa que está presente? Qual é a menina que não quer ter um casamento a exemplo do casamento do seu pai? E ela se inspira e diz: eu quero ter um marido como o meu pai. E qual é o menino, né, que ao ver o seu pai, sendo aquele pai provedor, aquele pai presente, aquele pai amoroso, aquele pai temente a Deus, aquele pai alegre, aquele pai que está realmente abarcando, qual é o filho que não olha e fala assim: eu quero ser igual ao meu pai? Por isso que a feminilidade da menina e a masculinidade do menino são firmadas pela presença do pai. Pela presença do pai. Então, queridos, as coisas se complicam assim. Quando nós falamos da presença do pai, pode muitas vezes um tio fazer as vezes do pai. Eu tenho um sobrinho que hoje está casado, está muito bem. Ele não teve o seu pai. Seu pai abandonou a família quando ele estava ainda com seus 2 anos de idade. Mas eu louvo a Deus que ele inspirou em mim. Inspirou em mim. Todos os problemas que ele tinha, ele recorria a mim. Ele me pedia conselhos. Ele no dia dos pais, ele me dava presente. Ele me dava feliz dia dos pais. E ele considerava eu como o pai dele. Não vivendo na mesma casa. Vivia com a mãe, mas ele tinha esse referencial. E ele disse isso muitas vezes. E muitas vezes eu abracei ele e falei assim: eu sou seu pai, pode contar comigo. E ele se firmou como um homem. Como um homem. Quando ele foi para o tiro de guerra, ele conheceu drogas lá no tiro de guerra. Mas aí compartilhou, eu disse: não, vem cá, vamos conversar. As questões são assim, assim. Olha, a droga te leva por esse caminho. Então não compensa, vem para cá. E começamos a acompanhar. E graças a Deus, ele saiu disso. Né? Não se aprofundou, foi algo, questão de um mês. A presença de alguém pode fazer toda a diferença na vida do filho. Agora, queridos, você talvez não tenha condição, nem eu tenho condição, talvez. Eu tive condições por um tempo de sustentar os meus filhos no colégio presbiteriano. Depois eu não tive condição mais, ficou muito caro. Ficou muito caro. Hoje talvez aí o ensino médio lá no colégio presbiteriano gira em torno de um salário mínimo.
Fora os materiais didáticos, fora o lanche que você tem que comprar, fora a passagem que você tem que mandar ou levar. Ou um menino estudando numa escola particular, fica por menos de 2 salários mínimos, R$ 2.000 por mês, e a gente não tem condição. Essa é uma realidade. Somos brasileiros, classe média baixa. Aí, mas a minha filha, tive a oportunidade dela concluir todo o ensino médio lá no Presbiteriano. Depois eu iria fazer um esforço para o meu filho do meio também, mas ele não quis estudar mais. E conforme realmente não estudou, depois ele fez um enseja e tal. E o outro também não conseguiu. Tal. Mas não, eu vejo que a gente não tem condição, talvez, de escola particular. Tem um outro detalhe que é o homeschooling. É um sistema de você ensinar o seu filho dentro de casa. Ele não vai para a escola. Mas no Brasil isso não é permitido. Muito embora não é contra a Constituição, mas não há uma legislação que autorize você a ensinar o seu filho. Então, obrigatoriamente, quando a criança chega numa idade, ela tem que ir para a escola, porque o Estado obriga. Se você não manda ela para a escola, e o Conselho Tutelar fica sabendo, ele aciona o Ministério Público, e você é processado, e você é obrigado a matricular o seu filho lá. 4 anos, né? Agora a partir dos 4 anos. Isto é a pior coisa que possa existir. Quem tem condição, educa os seus filhos em casa. Vários países, me parece que mais de 60 países no mundo já permitem o homeschooling. E no Brasil, o nosso atual presidente queria já autorizar por um decreto, mas ele sabiamente disse, não vou fazer isso porque eu já estou com muita confusão na cabeça, então não vou fazer mais isso. E ele vai mandar um projeto para o Congresso, e o Congresso pode sim autorizar, porque o STF, parece que em 2016, desautorizou qualquer família educar os seus filhos. Não pode. Mas o segredo é esse, educar os filhos. Deus já deixou isso. Você é responsável pela educação dos seus filhos. Você não pode terceirizar isso. Você não pode delegar essa responsabilidade a outras pessoas. Aí muitos dizem, mas o meu filho vai ficar muito restrito ao ambiente do lar, ele não vai sociabilizar. Por que não? Olha a igreja, que é um ambiente de maior amplitude social do que a igreja. Aqui tem desde criança até os mais idosos e experientes. Aqui tem desde pessoas lá do sul, brancas, alemãs, como pessoas de cor. E o ambiente da igreja é um ambiente muito propício à sociabilização. Então você pode ensinar o seu filho em casa, e ter todo esse contato e você guardá-lo. Porque, queridos, nós temos um grande exemplo. A vida de Moisés. A vida de Moisés inspira. Moisés, ele nasceu em meio a uma circunstância que foi a maior loucura. Joquebede engravidar em plena lei vigente de que todo menino que nascesse seria jogado no rio Nilo. Isso não era somente pelas autoridades, era pelo povo. O vizinho que escutasse um menininho chorando, é menino? E como o mundo nunca gostou de crente, era prato cheio para todo mundo lá do faraó arrasar com os meninos. Joquebede engravida. Eu tenho certeza que os parentes, sei lá, os vizinhos disseram, mulher, você é doida. Você é doida. Você já tem 2 filhos, você tem Arão, Miriam, já estão grandinhos, estão livres dessa lei. Agora você engravida, e se for menino? A Joquebede não era doida. Joquebede sabia que tinha um Deus que podia todas as coisas. Você e eu temos um Deus que pode todas as coisas. E é nele que nós nos refugiamos. É nele que nós ancoramos. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia.
Joquebede segue com a gravidez. Não tinha ultrassom. Mas sabe os palpites, né? Todo mundo dá palpite. Ah, sua barriga está muito pontudinha, é um menino. Você está gerando filho para ser arrasado, para ser morto. Ela disse, não, não estou gerando filhos para ser morto. Estou gerando filhos para ser usado nas mãos de Deus. Saiba que o filho que você gerou, ou que você está gerando, se porventura tem alguma grávida aqui, não é filhos para ser destruído por Satanás, por ideologia nenhuma, por pensamento nenhum. São filhos para ser instrumentos usados na mão de Deus. Deus não vai dar-nos sonhos para ser destruídos. E Joquebede partiu, né? E quando nasce, menino, e aí, ela tranquila, cuidou do bebê, e ela via, esse bebê é um instrumento nas mãos de Deus. Esse bebê é especial, esse bebê é formoso, ele tem um plano de Deus, esse é o sonho de Deus. Deus deu, eu vou sustentar e eu vou criar. 3 meses não teve mais jeito, né? Não teve mais jeito. Mas pessoas de fé, pessoas que conhecem o Deus que tem, elas sempre vão ter estratégias de fé. Não vão deixar as coisas acontecerem. Pessoas de fé, pessoas que têm Deus, elas não cruzam o braço e dizem, não tem jeito mesmo. Eu li, a maldade está aumentando. Não tem jeito. A escola está ruim, não tem jeito. Não, queridos, pessoas de fé nunca dizem não tem jeito. Pessoas de fé dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. Minha família está debaixo da graça de Deus. E não vai sair, porque eu não vou sair. Eu não saindo debaixo da graça de Deus, toda a minha geração está debaixo da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações que temem o nome dEle. Então o segredo é temer o nome do Senhor. Joquebede então traça aquele plano que todos sabem. Faz um cestinho, betuma ele, e não solta rio abaixo, conforme muita gente diz. Soltou para o rio abaixo e foi para o rio abaixo. Não, Joquebede, a Bíblia diz que ela colocou junto dos juncos. Aquelas plantas aquáticas, né? E ela colocou lá, juntinho lá, colocou um junco, cercou, está lá paradinho. Miriam, vai lá, fica olhando lá, o que vai acontecer com Moisés. Ela já sabia o que ia acontecer. Porque quem tem visão de Deus e fé, sabe o que vai acontecer. Eu quero encorajá-la a você olhar para o seu filho e saber o que vai acontecer com o seu filho. Seu filho será uma bênção nas mãos de Deus. Não será tragado pelo mundo, em nome de Jesus. E você tem que profetizar isso. Ela guardou o bebezinho lá e disse, olha, vai lá porque vai acontecer algo tremendo. Eu estou crendo, eu estou vendo pelos olhos da fé que vai acontecer algo tremendo. E aí Miriam está olhando, Miriam não sabia o que ia acontecer. Mas de repente a filha de Faraó vem tomar banho. E aí a filha de Faraó olha, mas o que é aquilo lá entre os juncos? O que é aquilo? Pega lá para mim. A criada vai, pega. Quando abre o cesto, um bebê chorando. E quando ela olha, ela disse, é dos hebreus. Uau, que bebê lindo. Não, esse bebê, eu vou adotar esse bebê. Meu pai, a lei que está aí, eu sou acima da lei, eu sou filha do rei. Eu estou acima da lei, esse bebê. Mas esse bebê está chorando, eu não tenho leite materno, eu não tenho nenhuma mamadeira, não tem nada lá em casa, como é que eu vou fazer? Miriam chega. Oi, você quer que eu chame alguém para cuidar desse bebê? Filha, você conhece alguém? Conheço alguém que é formado na faculdade de cuidar de bebês. E ela corre lá e diz, mãe, corre lá. E aí a Joquebede chega, né? Acho que o coração estava quase nem segurando o peito nela. E aquela princesa diz, você sabe cuidar de bebê? Eu disse, sei cuidar de bebê, já cuidei de 2 bebês. Já cuidei de um 3º bebê, bem novinho, eu sei.
olha, então você cuida desse bebê e todo mês eu vou te pagar. Eu acho que é a única mãe no mundo que cuidou do seu filho ganhando um salário todo mês. Todo mês. Mas, queridos, a beleza da história não é só essa. Isso aí é algo belo, porque é algo que a gente vê a mão de Deus atuando. E nós temos que ter essa certeza que aquilo que foge do nosso controle, a mão de Deus alcança. A mão de Deus alcança onde você não tem condição de alcançar. Quando você pensar, eu não posso, Senhor, o Senhor diz, eu posso. Quando você disser, Senhor, eu não tenho, Ele diz, eu tenho. Senhor, eu não sei, Ele diz, eu sei tudo. Confia em mim. Agora, a partir daquele momento, Deus fez o milagre. Mas a partir daquele momento que o Moisés é devolvido para Joquebede. Para Joquebede sabia, agora a responsabilidade é minha. Porque um dia esse menino vai para o palácio. Um dia esse menino vai para aquele lugar tenebroso. Um dia ele vai cair naquela selva. Um dia esse menino vai ficar lá no meio dos grandões e de toda aquela parafernália que tem naquele palácio lá. Um dia ele estará lá. Eu vou preparar ele agora, porque quando ele chegar lá, ele vai saber fazer as escolhas corretas. Você tem que preparar o seu filho, porque quando ele cair lá na selva, quando ele for para uma universidade, em que valores cristãos passam a mais de 1000 quilômetros, onde ética e moral não existe, onde respeito e pudor não existem. Um dia ele vai cair lá. Mas agora Deus fala assim, olha, agora é com você. Joquebede, ali cuidando do Moisés. Ela falava, filho, você tem sangue que corre na nossa veia. O nosso DNA é o seu DNA. O seu DNA é o nosso DNA. Nós temos um Deus eterno nos céus, filho. E esse Deus é o Deus nosso, é o Deus seu, é o Deus meu e é o Deus seu. E Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que um dia todos nós sairemos desse Egito e não vamos ser mais escravos. Deus tem promessas, filho. Olha aqui o que Deus diz, filho. E todos os dias, Joquebede ia colocando dentro da mente de Moisés, do coração de Moisés, as palavras de Deus, os mistérios de Deus. E ela ia ministrando, ministrando. E chegou o tempo que Moisés tinha que ir para o palácio. Já estava criado, já estava formadinho, agora ele precisava aprender tudo do Egito. Ele precisava ser um grande homem, ele precisava ser o sucessor de Faraó, porque Faraó não tinha filho, só filha. E Moisés seria o sucessor do trono de Faraó. Moisés substituía Faraó no Egito, governando o grande império do Egito. E ele foi para lá, ele se tornou grande. Atos 7:25 diz que Moisés foi criado em toda a ciência do Egito e era varão poderoso em palavras e obras. Moisés era o cara. E aquela pompa. Mas chegou um momento em que ele estava numa encruzilhada. Para onde eu vou? Eu vou ter toda a glória do Egito, toda a fama, e não ter nenhuma glória lá na eternidade? Ou eu vou ser maltratado com esse povo e receber uma herança que jamais acabará? E por que, queridos, ele tinha um fundamento? Porque ele tinha algo semeado no seu coração. A Bíblia diz que Moisés, pela fé, não foi por algo que veio assim, pela fé, algo que foi gerado, porque a fé é algo que é gerado. A Bíblia diz isso, que nós somos gerados. A fé tem origem em Deus e ela vem ser gerada em nós.
pela fé, Moisés decidiu ser maltratado com o seu povo por um tempo e receber a herança eterna, do que por um breve momento de tempo ter a glória do Egito e se perder eternamente, porque ele tinha em vista a recompensa. Ministre na vida do seu filho. Coloque tudo que Deus tem colocado em você na vida do seu filho. Seja um exemplo para o seu filho, porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Caminhe na presença de Deus. Deixe a porta do seu quarto entreaberta para o seu filho ver você de joelho clamando ao Senhor. Viva uma vida de dedicação. O seu lar seja um lar de glorificação a Deus. Ao contrário do que uma época em Israel, lá em Deuteronômio 4 diz que eles murmuravam na tenda. Vocês acham que uma casa onde se fala mal da igreja, mal do pastor, onde se fala de problemas de igreja, os filhos vão querer ser da igreja? Jamais. Mas numa casa onde realmente Deus está entronizado, as coisas são diferentes. E quando ele chegar no momento de decidir, ele vai decidir por Jesus. Vai decidir por Jesus. Com certeza vai decidir por Jesus. Decidir. Eu fico feliz, eu tenho os meus filhos estão na presença do Senhor. Esse de 20 anos, não casou ainda, orando para ele casar. Porque diz, pai, vou ficar contigo sem casar. Eu falei, não, rapaz, dá um jeito de casar. Dá um jeito, mas servindo ao Senhor. E o do meio, o André, 26 anos. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp, é um grupo herético. Só tem gente desviado nesse grupo. Menos eu, né? E menos alguns outros. O meu filho está nesse grupo também. E um dia desse, um camarada saiu com tantas asneiras lá. E aí ele começou a colocar coisas lá da Bíblia e falar, né? E combater aquelas asneiras. Aí o outro lá falou assim, rapaz, você está igual ao seu pai. Tal. Ele falou assim, com muito prazer, estou igual ao meu pai. Quero ser igual a ele mesmo. E eu vi aquilo no grupo. Eu senti todo honrado. Né? Porque ele combatendo já heresias e coisas que estavam falando contra a fé ali. Então, queridos, ensine o seu filho, ministre sobre o seu filho, seja exemplo para o seu filho, faça tudo o que você tem que fazer, o que Deus está dizendo que você tem que fazer, e não preocupe quando ele tiver que ir para o meio aonde Satanás domina e habita. Deus disse para uma igreja lá do Apocalipse, eu sei que o lugar que você habita é o trono de Satanás. Então é possível que à nossa volta possa estar todas as trevas, e os nossos filhos possam precisar entrar lá, mas eles vão entrar como luz para fazer a diferença. É isso que nós profetizamos, é isso que nós cremos. Faça a sua parte. Faça tudo o que você precisa fazer. E aquilo que você não puder fazer, com certeza você tem um auxiliador, o Espírito Santo de Deus. E ele vai fazer perfeitamente, perfeitamente. Eu creio, queridos, que o mundo vai de mal a pior, mas eu creio que nós vamos sempre triunfando, porque a Bíblia diz que o Senhor nos faz triunfar sempre em Cristo Jesus. Se arme de todas as armas. A Bíblia diz isso. Né? Lá em Efésios capítulo 6. Tomai toda a armadura de Deus. Deus não vai chegar e não vai colocar a armadura em nós. Nós temos que ir lá no arsenal de Deus e tomar a armadura. A primeira armadura é o cinto da verdade. A verdade. Seja transparente. Seja verdadeiro. Um dia desse, e eu já estou encerrando, esse filho do meio, eu estava lá na casa dele, e a gente conversando, ele diz, ô pai, eu guardo um negócio no meu coração, que um dia o senhor me bateu sem eu precisar de apanhar. Eu disse, como, filho? Então, pai, o senhor mandou ir na padaria,
comprar pão de queijo. O senhor falou para mim comprar o pão de queijo grande. Eu fui comprar, não tinha o grande. Eu voltei sem o pão de queijo. Aí o senhor brigou comigo e falou, volta lá e compra o pão de queijo pequeno mesmo. Você devia ter trazido e me explicado que não tinha o pão de queijo grande, você comprou o pequeno, que é pão de queijo a mesma coisa. Quando ele volta na padaria, nesse intervalo dele vir e voltar, o pão grande saiu do forno. E ele olhou lá, tem o pão grande, e comprou o pão grande. E chegou com o pão grande. E quando ele chegou com o pão grande, eu imaginei que ele havia mentido para mim, enganado, não ido na padaria no primeiro momento, adolescente. Não tinha ido, eu falei, se você me enganou. Não, pai, não tinha mesmo. Rapaz, você está falando mentira. E aí eu corrigi ele com vara, e foi feio mesmo. E ele ficou muito nervoso e guardou isso no coração. Um dia desse ele me falou, acho que tem uns 2 meses que ele me falou. Eu peguei e abracei ele, dei um beijo nele e falei, filho, me perdoa em nome de Jesus. Eu fiz errado. Ele deu um sorrisinho assim e falou, está perdoado, pai. Aí ele me abraçou apertado assim. Pronto, querido, acabou tudo. Agora tem pai que diz, não, eu vou me humilhar para o meu filho. Isso não é humilhar para o filho, isso é mostrar que você é humano e que você é uma pessoa de caráter. Quando você erra, você assume, eu errei, não devia ter feito, me perdoa. E sara toda a ferida, sara tudo, sara tudo, sara tudo. Vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, os desafios, Senhor, que estão diante dos nossos olhos são os mais desastrosos. Pai querido, quando nós olhamos para esse mundo, Senhor, nós ficamos às vezes ansiosos e preocupados. O que será da nossa geração? O que serão dos nossos filhos, Senhor? O que serão dos nossos netos? Mas, Senhor, toda dúvida cai por terra, toda ansiedade sai quando nós olhamos para a cruz e sabemos que na cruz há salvação. Sabemos que no teu sangue há poder e que é suficientemente capaz de ser aspergido nas portas da nossa casa. Pai querido, abençoa aqui as crianças. Pai querido, muita coisa elas vão enfrentar, muitas coisas elas vão sofrer. Pai querido, dê-nos graças, Senhor, para ministrar nesses corações. Dê-nos graças para investir nessas vidas, Senhor, tão tenras, Pai. Ó Deus querido, ensina-nos, Senhor, como ensiná-las, Pai. Aos adolescentes, Pai, que estão talvez em uma fase difícil, estão às vezes com alguns conflitos internos, às vezes até sobre esse aspecto, sobre identidade, não estão sabendo muitas coisas, tudo está à sua volta conspirando contra valores, contra a família. Pai querido, Pai amado, que, Senhor, sejam guardados, como Joás foi guardado no templo, que, ó Deus querido, esta casa que é consagrada ao Senhor, seja o local em que esses adolescentes sejam guardados, mas não somente aqui no lar, Senhor, que encontre um ambiente sólido, família estruturada, casamentos estruturados, casamentos felizes, abençoados, com a presença do Senhor, possam ser referenciais para a escolha correta de cada um desses adolescentes, Pai. E essa fase vai passar, e depois que passar, eles serão apresentados como joias para ser usado nas tuas mãos, Pai. Continua abençoando, Senhor, esta semana da família, todas as ministrações que estão por vir, Pai. Que a graça e a presença do Senhor seja maravilhosamente abundante aqui neste local, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estende as suas mãos aqui para frente, pastor Daniel, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida do Senhor poderosamente. Maravilhoso Deus, é no teu nome, Jesus Cristo, que nós estamos aqui
desta noite. Mais uma vez, Pai, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida da tua igreja que mais uma vez se reúne aqui nesta noite. Eu te agradeço pela palavra ministrada ao nosso coração. E agora, Deus, a tua igreja de mão estendida para ministrar sobre a vida destes líderes, deste departamento, deste grupo de adolescentes, pedindo que o Senhor cada dia capacita-os, cada dia o Senhor usa a vida dos teus servos com autoridade e com poder, Senhor, como o Senhor tem usado até aqui, dando eles sabedoria, dando eles criatividade, Senhor Jesus, e usando eles com autoridade na liderança deste grupo. Pai querido e amado, é no teu nome que eu oro e declaro as tuas bênçãos sobre a vida deles, sobre a vida de toda a tua igreja reunida aqui neste lugar. Agora, Pai, despede-nos em paz, levando para os nossos lares e nos guardando debaixo das tuas potentes mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui presente, todos comigo, digam, que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.